Você é daquele tipo de pessoa que crê que para um livro ser bom, ele necessita ter um monte de páginas? Tem gente que pensa que quando compra um livro, sabe aquelas pessoas que acham que para aparentar intelectual, eu preciso comprar o livro mais gordo que há, aquele com 400 páginas, 500 páginas. E essa teoria em que crer que quanto mais página o livro é bom, é errônea. Por quê? Eu, principalmente, já li livros muito gordos, livros assim, em que depois tinha capítulos que me cansava tanto, porque nos primeiros capítulos ia perfeito e depois era como que eu lia forçado, porque eu queria saber o que mais do que estava acontecendo, ou porque, como aquela obrigação, necessito terminar esse livro. E era uma necessidade forçada, eu já não desfrutava lendo. Então, essa teoria de pensar que quanto mais página um livro é interessante, isso é errôneo. E para considerar o que é um livro e um folheto, se você pesquisar, você vai entender que um livro de verdade, ele é a partir de 49 ou 50 páginas adiante já é considerado um livro, menos é um folheto. Quer dizer, menos de 50 páginas já é considerado um folheto. E eu estava pensando sobre isso e também, eu me lembro que um dos livros que eu escrevi, que se chama Las Trampas del Amor, foi um livro que eu tardei 3 dias para terminá-lo. E eu tô falando que era lá em 2019 ou 18, algo assim, ou 2017, não sei, faz muitos anos. Eu passei 3 dias incansáveis, que eu dormia pela manhã e passava toda a noite escrevendo. Eu queria trazer nesse livro, resumido, a minha experiência no antigo relacionamento que eu tinha. Era um livro como uma forma me de descarregar aquelas emoções, assim como também meu poemário. Quando eu escrevi Las Trampas do Amor, buscava trazer essa questão entre eros, que é a paixão, e o amor de verdade. Comecei a entender o que significava eros, aquela paixão, aquela projeção, aquela olhada que a gente se relaciona com a outra pessoa projetando, buscando nessa pessoa aquilo que a gente nunca encontrou, talvez com os nossos familiares, com o pai, com a mãe, aquele carinho, amor, e a gente projeta no nosso relacionamento tudo isso. Então, Las Trampas del Amor, quando eu escrevi, eu trazia à tona essa experiência de que essa confusão de confundir amor com paixão. Eros é a paixão, que é como um fogo que arde, mas depois ele se apaga. E para lembrar disso, o livro teve 60 páginas. Era um livro fácil de ler, rápido, mas também bem estruturado. E eu penso assim, se você é daquele tipo de pessoa que se mata escrevendo, porque eu necessito demonstrar que com um número excessivo de páginas, meu livro será bom, sinto te decepcionar. Porque para um livro realmente, assim, com um monte de páginas ser bom, você vai ter que trabalhar muito e é cansino. E eu, muitas vezes, eu prefiro trabalhar de forma em que eu quero resumir o que eu quero expressar sem enrolar muito, sabe aquela não sei em português agora como que se diz, em não sei em sei o que de linguiça, algo assim que a gente fala, né. Para que um livro não se quede muito cansino. Então, tira da sua cabeça essa ideia que quanto maior página há em um livro, você vai pensar que é bom,
é maravilhoso, ou é aqueles tipos de pessoas que preferem livros com muitas páginas para demonstrar que é um bom leitor. Você pode ler um livro com 50 páginas e esse livro, até mesmo com 50, 60, 70, 80, 100 páginas, vai trazer para você melhor explicação do que um livro super largo e que no capítulo 2 você deixa ele jogado porque você já não tem mais vontade de ler. Assim que pense bem, um livro ele não se mede pelo número de páginas que constam nele, e sim pela forma em que o escritor se expressa e tenta transmitir a sua emoção. Um abraço de Robson Marinho.